Neste vídeo nós entraremos nos pontos diversos aí do Código Florestal, envolvendo a temática servidão ambiental, tem a sigla SA. Então, servidão ambiental também pode ser considerado como espaço territorial especialmente protegido, com algumas peculiaridades. O que envolve a servidão ambiental? É a renúncia voluntária ao direito de uso, exploração ou supressão dos recursos naturais existentes, ou limitar o uso de toda ou parte da propriedade, posse, para preservar, conservar ou recuperar recursos ambientais existentes, excetuado o APP e reserva legal mínima. Então nós destacamos exatamente o seguinte: pode o proprietário ou o posseiro ele instituir uma área dentro da sua propriedade, uma parte da área, ou ela toda, exatamente, se possível, para fins de proteção, para fins de manutenção dos recursos ambientais ali existentes, ou seja, de não utilização econômica daquele espaço, um propósito de exploração propriamente dita. Por quê? Porque há renúncia, abstém-se o proprietário ou posseiro de utilizar-se aquela área exatamente para o fim que ela se destina, utilização econômica, exploração dos recursos ali existentes ou outros que poderiam ser incorporados. E ao mesmo tempo a supressão dos recursos naturais. Então a situação que implica exatamente o quê? Nós entendendo a propriedade ou posse como um todo, excluindo a área de reserva legal e a área de preservação permanente, aquele espaço livre, efetivamente, ele pode ser objeto de servidão ambiental. Então, aquele espaço que, teoricamente, ele poderia utilizar, ele simplesmente pode instituir a área como sendo de servidão ambiental. É exatamente essa lógica. Exatamente por isso não entra no cálculo do imposto territorial rural. Então, a servidão ambiental pode ser considerada como espaço territorial especialmente protegido exatamente pela sua finalidade de proteção dos recursos naturais, em contrapartida à não utilização econômica desse mesmo espaço. E a servidão ambiental ela pode ser instituída por instrumento público ou particular. O instrumento público é junto ao cartório de registro público. E no caso do instrumento particular, exatamente um documento que ateste exatamente aquela vontade, aquele interesse de destinar parte da sua área ou a totalidade como servidão ambiental. O outro meio para formalizar a existência desse instituto é o termo administrativo formalizado junto ao órgão ambiental. E aqui não indica qual órgão ambiental, pode ser qualquer órgão ambiental na circunscrição que envolva a circunscrição do imóvel ali, do imóvel rural. Então, a servidão ambiental é um instituto extremamente importante, complementar aquele que não queira ter uma utilização econômica daquela área e queira, pelo contrário, proteger mais do que a própria lei estabelece, em termos de APP, reserva legal, etc. Deve conter, nesse ato de formalização da constituição da servidão ambiental, um memorial descritivo da área de servidão ambiental que se pretende, indicando todos o seu perímetro, todas as suas potencialidades, o que tem. Então, esse é o documento técnico. O objeto, né, a intenção, o que se pretende dentro daquele espaço, os direitos e deveres, né, as restrições de uso ou exploração da vegetação, no mínimo igual à reserva legal do instituidor. Então, é importante, nesse documento, estar estabelecendo formalmente aquilo que é possível, aquilo que não é possível dentro desse contexto. O prazo de validade, vedado a alteração da destinação, no caso de transmissão, desmembramento ou retificação dos limites. Então, prazo de validade da servidão ambiental, e nós observaremos algumas peculiaridades em relação a esse prazo. Então, não pode se alterar, mesmo dentro do prazo estabelecido, não se pode alterar a destinação que justifica a existência da servidão ambiental, para qualquer fim. É preciso ser averbada no cartório de registro de imóvel no ato de instituição e contrato de alienação, cessão e ou transferência da servidão ambiental. Então, necessário se faz, se nós falarmos em propriedade, que
a existência da própria servidão ambiental, toda a sua operacionalização deve estar documentado na matrícula do respectivo imóvel. É possível, por exemplo, também como estímulo à constituição da servidão ambiental, ela ser compensada com reserva legal. Um determinado imóvel não tem a sua reserva legal na totalidade que o Código Florestal exige, e aí ele pode simplesmente uma servidão ambiental em uma outra propriedade do mesmo proprietário simplesmente compensar a reserva legal inexistente. Ou ele pode, conforme o caso, também essa área ser destinada a terceiros, que também não possam cumprir integralmente aí as exigências da reserva legal. Então é possível a servidão ambiental ser compensada com a reserva legal. Nesse caso, também deve ser averbada em todos os imóveis envolvidos, né? Aquele que é originário da servidão ambiental e aquele que está sendo beneficiado para complementar a reserva legal. Tem que estar devidamente documentado. Então, nós observamos que a servidão ambiental, no que diz respeito à propriedade, tem que estar documentado no cartório ou tabelionato de registro de imóvel, que não ocorre com a posse, como nós observamos, né? Pois bem, a servidão ambiental ela pode ser onerosa ou gratuita, e temporária ou perpétua. Então, onerosa ela tem custo, tem ônus, evidentemente. E gratuita ela seria exatamente com a finalidade de proteção dos recursos naturais, propriamente dito, sem qualquer tipo de intenção econômica por trás. No caso da temporária, o prazo mínimo da temporária é de 15 anos da instituição da servidão ambiental. Ou perpétua. Então nós observamos que existe a possibilidade, aquela imagem ela foi indicativa, que é o exemplo da área protegida perpetuamente, então está lá no nosso exemplo da servidão ambiental que pode ser perpétua, ok? E no caso dela ser perpétua, de acordo com o ato que a constituiu, ela equivale à reserva particular de proteção natural, que é um espaço, uma unidade de conservação de uso sustentável, está lá na lei que trata do tema, que é a Lei 9985 de 2000, e nós iremos falar alguma coisa a respeito também. Então, no caso da servidão ambiental perpétua, ela é RPPN. Para fins creditícios, ou seja, para receber benefícios creditícios, tributários e acesso a recursos. Ok? Não quer dizer que seja igual a RPPN. Então, os benefícios são benefícios aí que estão indicados no slide que nós comentamos. Aqui está uma imagem bem interessante que fala até de outro instituto, não seria bem a servidão ambiental, mas fala das cotas de reserva ambiental, que nós iremos falar mais à frente. E nesse slide mostra que, por exemplo, um caso, esse imóvel ele tem um déficit de reserva legal, ele não atende à legislação como um todo no que diz respeito à reserva legal. Então ele teria que complementar a área. No caso da Amazônia Legal, em área de floresta, teria que ser 80%. Vai que ele tenha 10%, ele teria que recompor, regenerar, ou mesmo compensar mais 70% para atingir aí os 80% exigíveis. No entanto, existe esse instrumento que possibilita a compensação da reserva legal daquele que não tem com aquele que tem. Então, aquele que tem uma área protegida, ele pode ceder parte de sua área para o outro, para completar essa regra aqui mediante custo, aí, pagamento que os particulares poderão resolver entre si. Ou pode o proprietário desta área aqui instituir servidão florestal do excesso, do excedente, e aí esse excedente ajudar a completar esse aqui, porque o excedente desse não integra completamente a área de reserva legal que esse aqui está necessitando. Aí ele pega uma parte de um, pode pegar a parte de outro, lembrando que tem que ser do mesmo bioma. E a servidão ambiental é exatamente essa. A partir do momento que a área livre ela está com a área protegida, ela pode servir de mecanismo para compensar a reserva legal, própria ou de outrem. E a cotas de reserva ambiental tem praticamente o mesmo propósito, mas nós iremos ver algumas particularidades dela mais à frente. Que é exatamente aqui.
Cota de Reserva Ambiental, ou CRA, é um título nominativo representativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação. Pode ser servidão ambiental da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, nós observamos que a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, além do Código Florestal, ela estabeleceu o mecanismo de servidão ambiental. Então, essa servidão ambiental seria uma servidão ambiental como representativa da cota de reserva ambiental. Ela pode ser correspondente à reserva legal instituída voluntariamente fora dos limites legais, ou seja, o proprietário do imóvel rural, o posseiro, ele pode entender que aquela área excedente, ele cumpre integralmente as regras do Código Florestal e ele quer fazer uso da área, a área que está sobrando, a área livre, que está protegida, como cota de reserva ambiental. Então, o que excede pode ser perfeitamente instituída aí a CRA. Também a instituição, a criação de Reserva Particular do Patrimônio Nacional, que é um RPPN, nós falamos que é a Unidade de Conservação de Uso Sustentável, que não seja sobreposição com reserva legal. Então, assim, além da reserva legal, o proprietário criar uma RPPN pode servir aí como mecanismo de cota de reserva ambiental e poderá ser utilizado para o fim que nós iremos comentar. Dentre os quais, compensação com reserva legal daquele que não tem. Em propriedade rural, no interior de unidade de conservação de domínio público, ainda que não desapropriada. Então, exatamente, nós comentamos a hipótese do parque. Um parque nacional que esteja em processo de regularização, ou seja, está em andamento ali, é uma unidade de conservação de domínio público. E aí aquele imóvel privado, ele é objeto de desapropriação, pode estar em trâmite, e isso aí, numa situação como essa, ela pode ser instituída até a sua resolução em definitivo, como cota de reserva ambiental. Nós temos aí uma imagem mostrando ao centro esse instituto do cadastro, da cota de reserva ambiental. Tanta sigla que a gente às vezes confunde, né? Cota de reserva ambiental. Pois é. Está lá ao centro a cota de reserva ambiental. E aqui dá uma indicação, por exemplo, de duas pessoas envolvidas. Uma que é o adquirente, que é o beneficiário, que adquire a cota para a sua propriedade, para a compensação da reserva legal. Ou seja, esse proprietário, a sua propriedade ela não atende os parâmetros do Código Florestal vigente e aí ele tem que se adequar. Como ele se adequa? Nós observamos que existem três situações. Primeira, a recomposição da vegetação. Segundo, a regeneração natural. E o terceiro é a compensação. Então aqui, por meio da cota de reserva ambiental, faz-se a compensação. E essa cota é originária de outro imóvel, que é exatamente aqui. Adquire e intermedia cotas para terceiro. Desculpa. Esse aqui. Pessoa ou empresa que disponibiliza sua propriedade para aquisição. Então nós temos aqui o órgão ambiental que vai validar esse instrumento, que é a cota de reserva ambiental, que deve ser necessariamente documentado, e aí vai ser utilizado no mercado, como moeda de troca, evidentemente. E aí nesse processo como um todo, pode ter aí os intermediários. Quase tudo tem intermediário, necessariamente. Mas a relação é exatamente desse com esse aqui. Esse tem excedente e esse aqui está em déficit. Então ele precisa do auxílio do outro e aí faz uma negociação aí, um instrumento que é validado pelo órgão ambiental, exatamente a cota de reserva ambiental. E aí como operacionalizar, o tamanho, o que deve ser considerado ou não ser considerado, exatamente é o órgão que vai valorar. É o órgão ambiental. Requisitos para emissão da cota de reserva ambiental. Nós temos requerimento do proprietário, não trata do posseiro. Essa é uma peculiaridade. Agora, inviabiliza do posseiro? A princípio não, mas o que pode acontecer nas legislações dos estados? Estabelecer de forma diversa. Ter o cadastro ambiental rural. Ter um laudo comprobatório do órgão ambiental ou entidade credenciada, atestando exatamente que está aquela área que se pretende instituir a cota de reserva ambiental, seja excedente da reserva legal, não envolva a área de preservação permanente, então tem que ter um documento técnico comprovando. No caso da propriedade, ter a verbação no cartório de registro de imóvel. Então essa é uma situação que a princípio nós observamos aplicável tão somente em relação à propriedade. Aqui
exatamente por isso que fiz esse destaque aqui, que eu não lembrava. Aí nós observamos um parâmetro que o legislador federal estabeleceu, que cada cota de reserva ambiental equivale a 1 hectare, e que deve envolver área, vegetação nativa primária ou secundária em regeneração e recomposição. Áreas em recomposição por reflorestamento de nativos. Então, são duas situações gerais que poderiam ser objeto. Primeiro, aquela que é efetivamente protegida. Segundo, pode ser contemplada aquela que esteja em processo de regeneração e recomposição. Então, são situações essas que permitem ser instituída aquela área que vai além da reserva legal como cota de reserva ambiental. É proibido, no entanto, quando a regeneração e recomposição forem improváveis ou inviáveis. Então é necessário exatamente, mais ainda para validar a expedição desse documento, exatamente o órgão ambiental atestar essa condição, ou a sua não incidência para a expedição desse ato. O órgão emitente do cadastro da cota de reserva ambiental. Nesse particular, nós observamos exatamente o seguinte: 30 dias para inserção em bolsas ou sistema de registro e liquidação financeira autorizados pelo Banco Central. Então, nós observamos que é um documento que tem repercussão econômica importante, e aí tem toda uma tratativa para colocá-lo no mercado. Pode ser transferida de modo gratuito ou oneroso. Então, a transferida é o valor que vai se estabelecer o mercado ou as partes transigirem. E gratuitamente aí não tem o que se discutir. Então, é um instrumento importante também nesse processo de proteção do ambiente natural, em especial daqueles que não conseguem atingir o parâmetro que a lei exige em relação à reserva legal. Sim, com certeza. Só pode ser utilizada para compensar reserva legal. A particularidade da utilização da cota de reserva ambiental é exatamente que, para utilizar nesse propósito de compensar a reserva legal, tem que ser no mesmo bioma. Tem que respeitar o parágrafo 6º do artigo 66. E aí vamos ver o que está dizendo esse dispositivo. Parágrafo. Aqui, parágrafo. Tá. O artigo 66, ele estabelece sobre a operacionalização e a consideração dos parâmetros sobre áreas consolidadas em áreas de reserva legal. Então, área consolidada em área de reserva legal. Então, o artigo 66 indica isso. E o parágrafo 6º, ele fala das áreas a serem utilizadas para compensação, que deverão ser exatamente o quê? Equivalentes em extensão à reserva legal a ser compensada. Estar localizados no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada. Se for fora do Estado, estar localizados em áreas identificadas como prioritárias pelos Estados e pela União. Então, a observação em relação a esse dispositivo é exatamente cumprir essas regras em relação à reserva legal. Pois bem, nós temos também a utilização deve ser averbada no imóvel originário e no beneficiário. Então, aquele que vai fornecer e aquele que é beneficiário tem que estar documentado lá na matrícula do respectivo imóvel. Responsabilidade pela manutenção das condições de conservação da vegetação nativa da área que deu origem ao título do proprietário originário, ou seja, o beneficiário ele tem que manter protegido, tal qual ocorria com o proprietário do imóvel que deu origem à cota de reserva ambiental. Ao cancelamento da CRA, sem prejuízo da reserva legal a ser exigida O cancelamento em si, qualquer que seja a hipótese, exige a averbação na matrícula do respectivo imóvel. Então, se existe para a sua constituição, necessário se faz também para o seu cancelamento. Por solicitação do proprietário originário, é possível cancelar a cota de reserva ambiental.
por desistência, automaticamente no término do prazo da servidão ambiental. Então, nós observamos que a servidão ambiental pode ser no prazo mínimo de 15 anos. Decisão do órgão ambiental. Pode atestar aí o cancelamento da CRA, evidentemente que o órgão ambiental, a partir do momento que decide, ele tem que comunicar o cartório ou tabelionato de registro de imóvel para inserção dessa informação nova lá na matrícula do imóvel que foi originário da cota. Ok? Agora nós vamos entrar numa temática envolvendo a agricultura familiar. Aqui está mostrando a família de agricultores, aqui está o link, né, da imagem, que foi capturado exatamente para nós falarmos sobre agricultura familiar. Requisitos: explorada mediante o trabalho do agricultor e empreendedor rural familiar com a respectiva família. Então, por isso que tem essa nomenclatura, é a pessoa só ou com a sua família. Não detém a área maior do que 4 módulos fiscais, ou seja, até 4 módulos fiscais, que no caso do estado de Roraima é de 320 a 400 hectares. Utilize predominantemente mão de obra própria, ou seja, não tenha empregado, não tenha ninguém que trabalhe ali além da família no imóvel. Tenha renda familiar predominantemente vinculadas ao empreendimento. Então, essa é uma normativa prevista no Executivo Federal, que é o que estabelece exatamente essa particularidade. Então, necessário se faz que a renda familiar esteja vinculada diretamente a essa atividade de exploração aí do ambiente rural. Observação em relação a essa temática é que intervenção e supressão em APP e reserva legal. São situações essas que precisam ser antenadas, acompanhadas, visualizadas e cumpridas aí, acerca da possibilidade ou impossibilidade em relação a isso. Então, admite-se, no particular da agricultura familiar, algumas hipóteses que utilizem, por exemplo, a vegetação em área de preservação permanente. Reserva legal, a gente já falou que existe a possibilidade de uso sustentável dos recursos florísticos ali existentes. No caso da reserva legal, existe a mitigação, muito embora nós tenhamos falado que existem algumas situações, e aqui nós estamos pontuando uma com mais claridade, que é exatamente o que? A utilização da APP. Em situações ordinárias não se utiliza a APP. Em situações excepcionais, como a agricultura familiar, pode-se admitir a utilização da APP com o devido controle, evidentemente, do órgão ambiental competente. Só que é importante exatamente para atividades eventuais e de baixo impacto. Então tem que estar regulamentado pelo órgão ambiental competente. Nesses casos, simples declaração no órgão ambiental com prévio cadastro ambiental rural. Então é possível, exatamente numa situação assim, a partir do momento que há a comunicação do órgão ambiental competente e haja o cadastro ambiental rural. Pesquisa de recursos ambientais e captação e ou condução de água e efluentes tratados exigem licenciamento. Então nós temos uma particularidade, mesmo em se tratando de agricultura familiar, que em caso de pesquisa, em caso de captação e condução de água e efluentes tratados, exige aí o acompanhamento mais formal do órgão ambiental. Uma coisa é você fazer a declaração, que é exatamente isso, a comunicação do órgão ambiental de que está se enquadrando nessas exceções, que permite exatamente o que? Monitoramento do órgão ambiental para averiguar se está dentro desses parâmetros realmente. E isso não é licenciamento ambiental. Então, em caso de violação, o órgão ambiental, por meio do monitoramento, detecta o problema e ele pode lavrar auto de infração. O posseiro ou proprietário, mesmo sendo agricultor familiar, está sujeito a multa, a embargo da atividade, a responder por crime, etc. Agora, o caso que exige licenciamento ambiental, que é um instrumento formal de acompanhamento por parte do órgão ambiental, é envolvendo pesquisa e, ao mesmo tempo, a captação, condução de água e efluentes tratados. São situações mais especializadas, que o legislador entendeu que seriam pertinentes. Agora, podem ser complementadas outras exigências? Exatamente. No âmbito dos estados, isso é possível perfeitamente. CAR,
No caso do agricultor familiar, o cadastro ambiental rural ele deve obrigatoriamente seguir um procedimento simplificado, ou seja, deve ser facilitado o processo de regularização do, do posseiro proprietário. Deve ser apresentado aí o croquis do perímetro, pelo menos do perímetro do imóvel, que é exatamente as linhas que circundam o imóvel em relação aos imóveis circunvizinhos ou vias de acesso, a identificação das áreas de preservação permanente, reserva legal, e são situações essas que deverão ser auxiliadas diretamente pelo órgão ambiental ou instituição credenciadas. Então, no caso do agricultor familiar, necessário se faz exatamente o que? O apoio governamental ou institucional para cumprir os requisitos para ele ter efetivamente o cadastro ambiental rural e todos os benefícios correspondentes. Diferente do agricultor não considerado não familiar, ele é gratuito. Então, no caso exclusivamente do agricultor familiar, não há necessidade de pagamento de custas para fins de registro do CAR e operacionalização dos benefícios correspondentes. Então, a documentação no órgão ambiental competente não é cobrada. O cálculo da reserva é legal, no caso do agricultor familiar, pode incluir árvores frutíferas, ornamentais, industriais, exóticas, em sistema intercalar ou consórcio com nativas. Então é possível, não necessariamente a reserva legal do agricultor familiar tem que ser só de espécies nativas. O poder público estadual deverá prestar apoio técnico para a recomposição da reserva legal. Então nós observamos que o passivo ambiental identificado até 22 de julho de 2008, ele deve ser reparado mesmo por parte do agricultor familiar. E nesse particular, o poder público estadual deve obrigatoriamente prestar o apoio técnico para que ele possa cumprir uma daquelas 3 medidas, né? Nós falamos da recomposição, da regeneração natural e da compensação. Então, no caso da recomposição, foi identificado pelo órgão ambiental que é o mais apropriado para tanto. É necessário, aqui, quando fala poder público estadual, não necessariamente está falando do órgão ambiental. Qualquer instituição voltada para ensino e pesquisa no âmbito rural, Embrapa, qualquer outra de assistência técnica pode prestar esse auxílio. Universidades, etc. Então, sem custo, né? No caso do plano de manejo florestal sustentável, quando comercial, nós observamos a necessidade de procedimento simplificado também para a sua análise e eventual aprovação por parte do órgão ambiental competente. No caso do manejo especificamente na área de reserva legal, para fim não comercial, independe de autorização, mas está limitada a 2 metros cúbicos por hectare anual, e exclusivamente de material lenhoso até 15% da biomassa da reserva legal daquela área, da respectiva área, até 15% de lenha por ano por família. Né? Pode acontecer de uma propriedade ou posse rural, várias famílias estarem ali utilizando aquele espaço. Então, no manejo sustentável, não há necessidade de autorização, no entanto, deve ser controlado pelo poder público via monitoramento. Então, como é que vai analisar todos esses parâmetros técnicos? É exatamente o órgão ambiental orientando, acompanhando, dizendo o que pode e o que não pode. E aí o proprietário ou posseiro, as famílias, evidentemente, cumprir essas exigências, né? Dentre as quais 2 metros cúbicos anual por hectare por ano, respeitando 15% da biomassa que deve ser protegida. Então, como que o agricultor familiar que não tem condições financeiras vai poder saber desses parâmetros se não tiver orientação técnica? Então, é por isso que é exigível a orientação técnica, seja do órgão ambiental, seja de qualquer instituição, para que ele possa cumprir exatamente o que a norma está estabelecendo. Desobrigação de reposição florestal, no caso de matéria-prima florestal para consumo. Então, se é exclusivamente para consumo, não há necessidade de promover essa reposição florestal que nós mencionamos. Até mostramos um slide falando do certificado de reposição florestal. Então, no caso do agricultor familiar, se é para fins de consumo, não há que se falar em reposição.
Pois bem, de novo, em manejo sustentável, se no caso do manejo sustentável for para fim comercial, deve ter autorização do órgão ambiental competente. Então, essa é uma obrigação, sendo que nós falamos em manejo sustentável da reserva legal do agricultor rural para fim não comercial, que não precisa de autorização, mas tem restrições, que nós pontuamos aqui. E o manejo florestal em reserva legal e para fim comercial, que necessário se faz a autorização devida pelo órgão ambiental competente, e o trâmite tem que ser simplificado da mesma forma, né, de análise pelo órgão. É necessário também nós observarmos aí os benefícios que deve ter o agricultor familiar para a inserção em programas de apoio técnico e incentivo instituído pelo governo federal, governo dos estados, etc. Pois bem, agora nós fecharemos o Código Florestal falando do Programa de Regularização Ambiental. Uma das grandes questões, brigas e discussões envolveu exatamente essa temática, que implica diretamente na consideração como regular daqueles que violaram a norma até então vigente, que era a Lei 4.771 de 1965, que era o segundo Código Florestal. Então, a partir do momento que constatou-se uma série de gravames e irregularidades, e com o advento da lei nova, observou-se que ainda persistia ilicitudes que precisavam ser adequadas, foi estabelecido mecanismos que propiciariam uma regularização, dentre os quais a concepção como área consolidada de APP, em área de APP, em área de reserva legal, ou mesmo de uso restrito. Então, o programa de regularização ambiental tem como pressuposto maior exatamente buscar entrar na legalidade aqueles que estavam ilegais, buscar a regularização daqueles que estavam irregulares. Exatamente essa é a premissa que norteia o Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Então é isso. Nós temos aqui como pressuposto direto exatamente regularizar a APP, reserva legal alterada e consolidada. Um dos indicativos que são exigíveis para a inserção desse benefício é ter o cadastro ambiental rural até o dia 30 de dezembro de 2020. Então esse é o marco temporal que foi estabelecido exatamente como impulso e estímulo para todo o Brasil, aqueles que estejam regulares, buscarem a regularidade. Ok? Uma questão importante ser destacada é exatamente que, a partir do momento que estabeleceu esse marco temporal, estabeleceu em contrapartida o direito do ser o proprietário que estivesse em situação de irregularidade, dele poder aceitar as condições, dele ter ali acessível o Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Agora, a questão que não quer calar é exatamente o seguinte: e fora desse prazo, de 31 de dezembro de 2020, como é que fica? Então, a questão que acredito que melhor responde é: se o legislador não alterar essa data, necessário se faz exatamente exigir-se do mesmo modo ao posseiro ou proprietário rural que ele se regularize. Tem que se regularizar, porque senão estaria sujeito à responsabilização administrativa, responsabilização penal, responsabilização civil. Então, numa situação como essa, exatamente o quê? Buscar o saneamento, tem que corrigir, tem que se adequar. Essa que é a grande questão. Então, como mecanismo de se adequar, exatamente nós temos o termo de compromisso. Em vários momentos nós falamos sobre ele. Termo de compromisso. É como se fosse o termo de compromisso de ajustamento de conduta ou termo de ajustamento de conduta, que é o título executivo extrajudicial. É um documento no qual o compromissário, ou seja, o proprietário ou posseiro que está irregular, ele assume uma série de compromissos, de medidas que ele precisa adotar necessariamente para fazer jus aos benefícios desse programa e isenção de responsabilidade. Pois bem, se o termo de compromisso estiver em cumprimento, ou seja, em andamento, ele não venceu ainda os prazos dele, está tendo acompanhamento do órgão ambiental, tal, se está em cumprimento,
uma consequência natural é exatamente que não será autuado por infrações antes de 22 de julho de 2008. O que a gente destaca nesse ponto é exatamente o seguinte, como estímulo. Então, aqueles que não foram autuados, mesmo tendo degradações ambientais em suas propriedades ou posses rurais, eles se adequam, eles buscam a regularização por meio do PRA, e aí não estaria sujeito a novas infrações, mesmo em razão dos fatos que foram praticados que não foram autuados, né? Não foram objetos de autuação por parte do poder público. Então, aquela situação, vamos dizer, se não foi feito, não se faz mais. É mais ou menos por aí, desde que esteja em cumprimento. Agora, se não estiver cumprido, mostrar que não foi cumprido aquelas obrigações, está sujeito a ser responsabilizado sem maiores gravames, respeitando o prazo prescricional de 5 anos da infração administrativa ambiental. Então, nesse caso, exatamente o que? Envolvendo supressão de vegetação em APP, em área de reserva legal, em área de uso restrito. Então, nessa situação, não há que se falar em novas autuações, desde que esteja em cumprimento e ele não tenha sido já autuado, ok? Mas se ele já tivesse sido autuado até por fatos cometidos até essa data de 22 de julho de 2008, as infrações administrativas ambientais consideram-se suspensas, mas não só elas, os crimes ambientais correspondentes aos artigos 38, 39 e 48 também ficam suspensos o trâmite, investigação, o que estiver acontecendo ali. Exatamente por estar em cumprimento aí o termo de compromisso. Agora, se for constatado efetivamente que houve cumprimento do programa de regularização ambiental ou mesmo do termo ou termo de compromisso, as multas serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, regularizando as áreas rurais consolidadas. Ou seja, a partir do momento que ele cumpre e o órgão ambiental atesta que houve o efetivo cumprimento, o benefício é exatamente o quê? É chancelar que agora sim, daqui para frente, ele está 100%, está redondo, né? Está cumprindo a legislação vigente, que é o atual Código Florestal. E no caso das infrações criminais, elas ficam extintas. Então, aquela suspensão se transforma em extinção da punibilidade, beneficiando mais ainda aquele que degradou o ambiente e estava respondendo a uma infração administrativa ou mesmo a uma infração penal ambiental. E aí, fechando a discussão envolvendo o Código Florestal, é importante destacar algumas conclusões. A imagem mostra o município de Boa Vista, uma imagem de Jorge Macedo, fotógrafo fantástico e extremamente profissional, cedeu a imagem. E aí, mostrando Boa Vista, você vai falar, né? Falando sobre o Código Florestal, mostrando uma área urbana, além de ser uma imagem muito significativa, muito relevante, mostrando a nossa realidade, o principal centro urbano do estado de Roraima, a questão é exatamente que o Código Florestal ele não trata exclusivamente de área rural, fala de área urbana também, né? Então, da margem direita do Rio Branco, o Rio Branco desce aqui nesse sentido, no sentido da parte direita para a parte esquerda da imagem. No lado esquerdo nós temos o município do Cantá e aqui nós podemos considerar a área rural do município do Cantá. Então mostra um pouco das duas partes, mais ao norte da imagem, mais ao fundo da imagem, nós temos aí a área rural do município de Boa Vista também. Então, dentro desse contexto, o Código Florestal teve uma implicação severa na proteção da flora, mitigando uma série de institutos, como a reserva legal, a área de preservação permanente, trazendo inovações, dentre as quais a isenção de responsabilidade, com a possibilidade de regularização fundiária, trazendo mecanismos importantes no mercado, como a cota de reserva ambiental, a servidão ambiental, inserindo na discussão importantes temáticas envolvendo aí, por exemplo, a forma de constituição das áreas verdes urbanas, enfim, então, evidentemente que essas discussões não esgotam a temática como um todo, nós iremos completar em outras aulas, mas
Em termos de Código Florestal, a discussão geral é exatamente essa que nós apresentamos. Ok? A complementação nós iremos fazer em outros vídeos e em outras temáticas, dentre as quais aquela que irá tratar da responsabilidade administrativa, civil e penal envolvendo a matéria, né? Flora. Ok? Por enquanto é isso.